Eu oro e diz: Senhor, eu te louvo porque eu não sou um traste que nem esse publicano, porque eu sou um bom homem, porque eu sou reto, porque eu não sou lixo. E o outro ora e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. E Jesus pergunta: qual dos dois vocês acham que saiu justificado? Tá? E eu fiquei impressionadíssimo com aquela lição. E aí, então, a professora virou e falou: então, agora, meus queridos, nós vamos orar, tá? Eu vou orar. E acabando, então, a oração, a gente já entra lá para a igreja, para a continuidade das atividades. E aí ela começou a oração. Senhor Deus, eu te agradeço, porque esses meninos e meninas não são como aquele fariseu cheio de autojustiça. E eu confesso, bem pequenininho, mas na hora, eu comecei a rir alto. Ela ficou muito brava, muito ofendida. Ela era esposa de um presbítero, ela foi reclamar com meu pai, que era o pastor da igreja, por que eu ri no meio da oração. E parecia que ninguém estava entendendo a ironia que eu, como menininho, percebi. Assim como é fácil perder de vista, por que Jesus coloca essas duas parábolas, em particular, como algo relacionado com a grande pergunta: quando e onde é que vai acontecer a tua vinda, a tua volta, o teu retorno? E Lucas, organizando o material como evangelista aqui, guiado pelo Espírito Santo, coloca na sequência e na sequência direta. Então, abre a sua Bíblia no capítulo 17. Eu vou ler o finalzinho. Então, já no final, Jesus está dizendo o que é que vai acontecer. Note no versículo 20, que é muito claro, o versículo 20 do capítulo 17. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E aí, a semana passada, eu concentrei no fato de que Jesus responde dizendo: o reino é aqui, o reino começa é aqui, o reino já está aqui. Mas ele não deixa de responder para eles mais. Ele sabe que o que eles querem saber é quando é que vem o reino em poder. Então ele começa dizendo: o reino está aqui. Que ninguém te engane dizendo que está ali, ali, acolá, porque ele está aqui. Mas, aí ele descreve para eles um momento histórico de retorno físico de Jesus para julgamento. E ele usa uma expressão que nos escapa muitas vezes. Especialmente no nosso meio reformado, por causa de outras questões, a gente meio que deixa de lado uns pontos que ache que são delicados demais. E a resposta de Jesus é, duas vezes, ele usa duas expressões. Ele diz: vai ser como nos dias de Noé e vai ser como nos dias de Ló. Ora, o que tem em comum nos dias de Noé e nos dias de Ló? Além da grande corrupção da humanidade, além de uma grande corrupção que ameaçava o próprio futuro da humanidade, além de alguns fatores sobrenaturais esquisitos que nas duas situações acontecem, há ali um julgamento repentino de Deus, mas nós já estudamos o que ele fala em Mateus. Ele faz quase que assim, uma dança que a gente chamaria de pas de deux, né? Uma dança, um passo de dois, onde ele diz: vai ser repentino e surpreendente o momento exato, como relâmpago. Mas vai ter muitos sinais mostrando que o momento se aproxima. Vocês percebem que tem uma certa tensão nisso? É como se fosse assim: vai ser repentino, que é para ninguém tentar adivinhar exatamente quando, que é para todo mundo ser pego trabalhando, prego de surpresa. Mas não virá como algo inesperado. Como é que alguma coisa pode ser repentina, mas não inesperada? Em Mateus, Jesus fala: é como quando um homem sabe que sua casa vai ser assaltada. Ele não sabe a hora que o bandido vai chegar, mas ele sabe que vem bandido. Então não é inesperado, mas é repentino. Aqui ele diz: será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló.
assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. E aí é que ele vai dizer, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os bens em casa, foge, não desce para buscar, tá? Se descer para buscar, lembra da mulher de Ló, o que aconteceu com ela, olhou para trás. Quem quiser preservar E aí ele fala, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. E aí ele continua descrevendo como 2 vão estar juntos, um vai ser levado, o outro não. E aí vem o curioso, e agora já é a parte de hoje. No versículo 37, os discípulos. E Lucas faz questão de registrar. Lá no 20, os fariseus perguntam para ele. Agora os discípulos perguntam para ele, possivelmente numa situação um pouco mais privativa, acabou a conversa pública, foram para um lugar e de forma mais privativa os discípulos perguntam, e a pergunta deles é distinta. A pergunta é, onde será isso, Senhor? Então vamos lá, do 37 em diante. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Eu expliquei para vocês na semana passada que você tem 2 possibilidades aqui de leitura do texto, e eu tenho uma preferência por uma. Você pode ler abutre aí como abutre se quiser, mas o termo para abutre aqui é muito mais a rapina, que também é o mesmo termo para águia. Quando a Septuaginta traduz no Antigo Testamento as expressões, traduz para o grego as expressões nas quais Deus fala positivamente sobre a águia, ela traduz com a mesma terminologia que aqui está aparecendo como abutre. Então, abutre dá uma tonalidade bem negativa, né? Igual chacal, igual... E não é necessariamente. Então, algumas pessoas entendem que ele está falando onde tiver o corpo de Cristo espalhado, ali a águia do olho divino da proteção vai estar lá, e outros entendem que ali ele está fazendo uma referência a algo mais parecido com as referências no Apocalipse, e tudo a uma certa batalha do Armagedon. Eu creio que aqui ele não está falando necessariamente da mesma coisa que na batalha. Ele não está falando de corpos no sentido de putrefação aqui. Eu tendo a pensar que ele está falando, sim, da extensão do corpo de Cristo. Onde tiver o corpo ali, as águias vão estar. Porque a pergunta que ele está respondendo é, mas aonde? E a resposta é meio que assim, espalhado por toda a terra. Porque depois nós vamos descobrir que o corpo de Cristo está espalhado por toda a terra. Depois nós vamos descobrir que na palavra a promessa sempre foi de um reino global. Sempre foi de algo que se espalha e cobre toda a terra. A expectativa escatológica sempre foi o dia em que o brilho da glória de Deus há de cobrir toda a terra como as águas cobrem o mar. Então, Jesus dá essa resposta, e aí de imediato Lucas, no mínimo talvez, Jesus estivesse fazendo uma continuidade intencional, mas se por acaso passou algum minuto, algum tempo, algumas horas, entre o último versículo do capítulo 17, o 37, lembra que as divisões de versículos e capítulos são nossas, são coisas que a gente faz para ajudar, não é o texto original, é contínuo. Então, o que Lucas põe aqui é, versículo número 1, capítulo 18. Fica com a sua Bíblia aberta para me acompanhar. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Tem parábolas que você precisa sozinho descobrir do que ela se trata. Nessa não tem dúvida, você tem uma, vamos pôr assim, você tem uma interpretação infalível da essência dessa parábola. A introdução diz. Ele ensinou a eles uma parábola que tinha por tema a importância de orar sem cessar. O dever de orar sem esmorecer. E Jesus diz, havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Juiz mau. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Olha que interessante, né?
Se você pensa que eu vou, especialmente agora que a gente voltou a abrir as filmagens do culto, se você pensa que eu vou falar, imagina o que aconteceria em Brasília se um juiz, já queriam cortar meu microfone, hein? Um desses juízes iníquos tivesse lá e uma linha fosse lá fazer as orações. A gente já sabe, né? Ela ia presa provavelmente se ela estivesse orando na frente de certos lugares, né? Mas eu não vou, vou me segurar aqui, não vou fazer essa referência. Mas, interessantemente, o momento em que vivemos nos ajuda a entender muito tranquilamente o que é o conceito de um juiz iníquo. De um juiz que não responde à verdadeira causa da justiça. E eu acho curioso que Jesus está falando disso para um povo que, repetidas vezes, foi ensinado por ele que ele é o justo juiz. Que ele é o juiz, que ele é quem julga. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. E eu não sei se para vocês é a mesma coisa que para mim, mas minha tendência muito forte de querer julgar o coração, motivos do coração, é quase como que assim, então não prestou nada o que esse juiz fez. Se ele só fez para não ser incomodado, não prestou nada. Mas isso é perder o ponto da parábola. A parábola não é a respeito do juiz. Por isso que Jesus não tem problema em fazer um paralelo temporário dentro da parábola entre ele e um juiz mau. É como se Jesus estivesse dizendo, se até um juiz mau, se bem importunado, acaba até por motivações erradas, cedendo e fazendo o que precisa fazer, eu quero que vocês sejam persistentes em pedir, em orar e em insistir. Não segue naturalmente, então Jesus é um juiz mau que eu tenho que torcer o braço dele e convencer. Não segue, a parábola não está falando isso. A parábola não é a respeito de Jesus. Aliás, as duas parábolas aqui não são a respeito de Jesus, e sim a respeito de nós em relação a Jesus. Ele continua sendo o tema principal do todo, mas aqui é a respeito de nós em relação a Jesus. E esse juiz, que ainda que iníquo, para não ter, para não ser importunado, com medo de continuar a ser importunado, cede e julga a casa. E aí Jesus diz claramente: então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E eu tenho certeza que você já experimentou comigo. Não só o sentimento, esse é um que já bati muito papo com o Chico a respeito dele, porque eu e ele compartilhamos muito sentimento, eu queria ver a justiça agora, eu queria ver as coisas aplanadas agora, eu queria ver os ímpios sofrerem a consequência da sua impiedade agora. Você já teve aquela sensação de dizer, por que Deus se demora? Por que Ele demora para me ouvir? Será que Ele não me ouve? Tinha até um canto daqueles caipiras do Nordeste que lembra sobre a seca, que lembra essas coisas, e tem uma parte ali no refrão que diz que é de Deus e a natureza, se esqueceram com certeza da gente desse lugar. Aí continua, olha o padre com a reza na mão, está chamando para rezar, menino de pé no chão já não consegue nem chorar. Essa frase, Deus se esqueceu com certeza, Ele não está olhando para nós de formas diferentes, a gente experimenta. Não assim.
somos bonzinhos demais, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho na próxima parábola, para reconhecer. Então a gente faz de um jeito disfarçado, a gente sublima. Ah, será que Deus não está ouvindo porque não é a vontade dele? Ou a gente acha desculpas e tudo, mas não reconhece que muitas vezes a sensação é: por que Deus não me escuta? E a resposta que Jesus está dizendo é: se até aquele juiz iníquo, por importunado, acabou ouvindo, imagina se Deus não vai fazer justiça para os escolhidos dele quando eles clamam dia e noite. Ele está insistindo a eles. Porque o próprio texto diz que Jesus está ensinando os discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Continuando, versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas aí ele faz uma pergunta muito difícil. E eu tenho amarrado vários nós. E dentre eles eu tenho dito para você que a Bíblia é muito clara, que quando se aproximar o tempo da consumação, nós veremos uma grande apostasia no mundo. Assim como veremos um grande movimento de reavivamento em certas situações e com certos povos, veremos uma grande apostasia. E a apostasia só se dá no seio da igreja, não dá fora. Não existe. E aqui ele fala com toda clareza. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele não está repetindo a afirmação de que muitos cairão da fé, que o próprio Espírito Santo faz no Novo Testamento. A grande apostasia, que é repetida em Tessalonicenses, é repetida indiretamente em Efésios, está lá no Apocalipse, está muito claro, está no discurso de Jesus em Mateus. Mas aqui é como se ele acrescentasse mais um elementozinho, mais uma pedra nessa ideia de uma grande apostasia. Porque ele faz a pergunta, do mesmo jeito que o amor vai ter se esfriado do coração de quase todos, ele fala, achará Deus fidelidade na terra? Mas em que contexto que surge essa pergunta? Sobre o que ele está falando? Ora sem cessar, ora insistentemente, confia e pede a Deus porque ele é justo juiz e ele vai fazer justiça. E é conectado com isso que ele faz a pergunta, mas haverá fé? Vai encontrar fé? Por quê? Porque até esse aspecto, a apostasia vai envolver uma descrença essencial no controle soberano de Deus e na ação soberana de Deus. Vai ser um tempo no qual as pessoas mais e mais assumem aquela postura deísta. Deus pode existir, pode ser o Criador, mas ele não está engajado com isso daqui no momento. E o que eu tenho insistido com vocês é, como que deve reagir o povo de Deus? Todo o ensino bíblico desculpa usar uma expressão moderna e esquisita, mas o conceito básico é dobra a aposta. Dobra a aposta. O mundo diz que é assim, nós sabemos que não é. Reafirma, aumenta o esforço, não diminui. O mundo quer fazer uma depopulação, vamos encher a igreja de filhos. As pessoas querem que você fale mais baixo, fala mais alto. E aqui, quando Jesus fala, isso é o que é esperado de vocês, essa fé persistente e insistente de dependência de Deus, de rogo pela justiça dele, de anseio pela justiça dele. Ele enfatiza a importância disso, e aí fala, mas quando vier o Filho, e é Jesus falando, quando eu vier, vou achar fé na terra? Vou achar vocês insistindo? Vou achar vocês fiéis? Ora, Jesus sabe o que ele vai achar ou não. Ele é que nos ensina isso, mas ele pergunta aos discípulos por um propósito específico. E eu tenho quase certeza, porque conheço o meu coração pecaminoso. E a gente conhece o coração do outro. Se nós dois estivéssemos ali no meio dos discípulos, a gente diria, não, Senhor, os outros podem te abandonar, mas nós vamos permanecer fiéis. Vai encontrar firmeza assim, nós vamos estar bem. Nós vamos estar bem.
E aí ele resolve dar uma segunda paulada. E vem a próxima parábola. E a próxima parábola é sobre é a grande novidade que eu preciso que vocês se lembrem. E eu vou contar ela como uma história. Na cidade de Brasília, como parte do ministério de uma instituição que meu pai dirigia, chamado Instituto Presbiteriano Nacional de Educação, que era uma casa, um centro grande de treinamento de leigos e de coisas desse tipo, tinha uma clínica de aconselhamento pastoral. E essa clínica de aconselhamento pastoral envolvia o aspecto do próprio aconselhamento pastoral, que era feito para pessoas que vinham e iam, e tinha junto, anexo, uma clínica para pessoas que estavam deixando drogas, deixando alcoolismo, essas coisas. E ali ficavam 12 a 14 hóspedes de cada vez que recebiam esse auxílio. E havia um, em particular, que era aparentado meu, por incrível que pareça, e que hoje é um homem de Deus e que dirige o Desafio Jovem lá no Distrito Federal inteiro, mas que na época estava lá porque ele era alcoólatra e ele estava lá, tinha se convertido e estava buscando a libertação da parte de Deus. E num feriado no qual não tinha ninguém lá, tocou o telefone da recepção e o Ulisses, que na época era um hóspede, atendeu o telefone da recepção. E quando ele atendeu o telefone, alguém perguntou, aí é do refúgio? E ele disse, é. Aí tem muito louco, porque eu estou pensando em mandar meu filho aí, mas tem muito louco? E o Ulisses virou e falou assim, e eu vi isso, porque eu tinha chegado para ver, porque tinha tocado o telefone, não era para ele ter atendido, eu estava chegando e eu ouvi o Ulisses falando na conversa, não, dona, aqui o melhorzinho de nós baba. Isso gravou na minha cabeça para sempre. Quando Jesus fala, quando vier o Filho do Homem achará justiça na terra, a resposta certa para nós, o que Deus quer nos ensinar é que o melhorzinho de nós baba, viu? É de que a garantia de que seremos deficientes na nossa fé é achar por um momento que nós estamos em pé. É achar que temos algo por conta própria, sem a dependência plena de Deus, que nos torna virtuosos. Eu quero ser um homem de virtude e eu quero que vocês sejam homens e mulheres de virtude. Não, é o que Deus quer de nós e nossa sociedade precisa isso nesses tempos. Esse é o testemunho que precisamos dar. Mas nenhum de nós é pessoa de virtude, independente de Cristo. Não existe. Nem no absoluto e nem relativo, viu? Aquele que age com relativa justiça em certos pontos de sua vida, ainda que não saiba, o faz pela misericórdia de Jesus Cristo. Porque por conta própria, sem a obra do Espírito Santo, ele seria o pior que ele pode ser. Em outras palavras, todo mundo seria como o diabo, que é o pai daqueles que não têm Cristo. Então Jesus continua. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Bom, pode fechar sua Bíblia, vou parar por aqui, porque não se aplica a gente, né? Jesus contou essa parábola, tendo por propósito falar para aqueles que sejam autoconfiantes, respondam. Que confiavam em si mesmos. Não se aplica a nós, ninguém aqui é autoconfiante. O pior é que falar isso no mundo de hoje, no mundo psicanalizado de hoje, muita gente vai virar e falar. Muita gente vai sacar e dizer assim, não, eu não me acho autoconfiante num sentido, mas no outro eu preciso ter uma visão positiva de quem eu sou, eu preciso ter uma autoestima positiva, eu preciso... E o incrível é que eu creio que o que Jesus está falando aqui é crucial para tempos como o que nós vivemos hoje. É crucial para tempos de crise, foi crucial para a igreja primitiva naquele momento. Não quer dizer que seja sem importância para os momentos no qual a cristandade dominou e a igreja viveu certos conflitos, mas relativa paz em relação às coisas ao seu redor. E alguns desses momentos existiram. Mas é especificamente crucial
para os tempos que nós estamos experimentando e porventura vamos experimentar no futuro. Propôs também essa parábola, esse é o versículo 9, segue com a Bíblia. Alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Aqui já tem uma liçãozinha, viu? Não existe autoconfiança por autojustiça que não tenha por antípode desprezo aos outros. Autojustiça é sempre relativa. Se ela é relativa, é aquele tipo de situação onde é necessário que você diminua para que eu cresça. Ela é sempre um ato no qual uma pessoa se considera melhor que os outros. Então Jesus tem isso em vista especificamente, e aí ele conta a história que já no comecinho eu mencionei. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Interessante essa descriçãozinha, né? De si para si mesmo. É literalmente o que o texto diz aqui. Ou seja, a oração dele era dele para ele, na verdade. E orava desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, eu acho que é importante vocês notarem que a gente, às vezes, tem que dar graças a Deus pelas bênçãos, né? Por exemplo, nós precisamos, eu espero que hoje, já para o final do culto, vou pedir um voluntário para orar e agradecer a Deus, porque nós não somos uma igreja como as outras. Porque nós somos uma igreja onde verdadeiramente se prega a palavra, porque nas outras não. E porque nós somos uma igreja na qual, preciso continuar, dá para perceber onde facilmente a gente escorrega para isso. E Jesus está muito cirurgicamente dizendo para os discípulos: quando eu fiz a pergunta, acharei porventura fé quando vier, se aplica a vocês. Jesus continua a história dizendo: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Talvez não tenha muito para acrescentar para vocês nessas 2 parábolas e na parte do trecho que eu estou tratando hoje, que seja diferente ou radical, exceto um ponto. Isso é conectado com o discurso escatológico de Jesus. Não está nos ares como uma lição moral, uma fábula de Esopo, ainda que verdadeira, mas que é uma série de máximas a respeito de pensamentos. Está conectado no fluxo de um relato, e no fluxo desse relato é no contexto de responder a pergunta sobre quando e aonde a volta dele será manifesta, que ele volta, retorna totalmente para o coração do povo que deve recebê-lo. E para aquilo que ele vai criar no caráter. Às vezes a gente fala de preparar para tempos difíceis, né? Preparação tem vários elementos, né? Desde aqueles mais radicais que falam que preparação é os 3 Bs, né? Beans, bullets e band-aids. Feijão, bala e band-aid. Tem gente que vai para esse caminho, tem outros que falam é preparar o coração, é preparar as coisas. Jesus está dizendo aqui que parte do preparo que ele quer que os discípulos tenham é a força, a implacabilidade, a virtude que não sofre derrota de pessoas que estão entregues nas mãos dele a ponto de se considerarem nada e perdidos para esse mundo. Jesus está ensinando para os discípulos: você quer nesse momento difícil triunfar? Seu caráter precisa ser tal qual
o de Cristo, que ainda que não julgasse por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se e se tornou servo. E a transformação do caráter do povo de Deus é o que dá à igreja nos tempos para os quais Jesus está preparando os discípulos. A invulnerabilidade. Quem é que pode te fazer mal se você está totalmente dependente de Deus? No exemplo do fariseu e do publicano, a pergunta que Jesus faz é: quem foi justificado? O que era bonzão já não precisava de nada, foi embora sem nada. A gente pensa muito concreto, né? Vamos mudar a história. O Pedro e o Chico chegam aqui e o Pedro vira e fala: eu sou muito rico, eu tenho 10 milhões guardados na minha conta corrente. O Chico fala: cara, eu estou quebrado, estou precisando de alguma coisa. Eu pego e falo: ok, eu tinha aqui um bom dinheiro para distribuir para vocês. Eu estava pensando em dar 20 para cada um. Você já tem 10? Eu te dou 10 e te dou 30 aqui, legal. Quem foi embora com mais? Aliás, ainda deu uma roubada, né? Porque eu aumentei, era para ter sido dividido igualmente. Mas já que ele já tem um montão, é disso que Jesus está falando. Aquele que se acha grande, que se acha justificado, que confia em si mesmo, não tem o que pensa que tem e vai sair com menos ainda. Quem mais tiver, mais vai receber. Quem menos tiver, menos vai ter. Não é sobre fé que Jesus está falando quando ele fala dessa lógica inversa? É. E é a mesma coisa e o mesmo assunto aqui. E eu quero concluir continuando com vocês a partir do versículo 15, porque, de novo, normalmente se separaria essa perícope do resto. Eu não consigo deixar de perceber um fluxo que está acontecendo no ensino de Jesus, porque a próxima coisa que ele diz é: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Uma lição interessante: é embaraçar os pequeninos. É absurdo. É pecado, é ofensivo para Deus. Lembra que quando ele fala porque dos tais é o reino de Deus, ele não está falando do céu. Ele começou esse discurso todo dizendo: o reino de Deus está aqui. Começa aqui. Então, quando ele diz dos tais é o reino, ele está falando do reinado de Cristo aqui na terra e do que Deus está construindo. Do futuro, o futuro lhes pertence, não os embarace. Deixa que eles venham. Mas aí ele diz assim, versículo 17. Eu creio que essa é a razão pela qual ele usou as crianças como exemplo, assim como as parábolas são dadas como ilustração. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Eu queria ter tempo para continuar desenvolvendo, porque as outras parábolas vêm nesse contexto. Tem um break mais para frente, mas vem no mesmo contexto. E a próxima é a do jovem rico. O jovem que chega e diz que quer seguir a Jesus, e Jesus diz: então larga tudo, dá para os pobres e me segue. Ou o rapaz vai embora triste porque tinha muitas posses. Posto que Jesus nunca estipulou essa regra e a própria palavra não estipula essa regra para todo mundo como regra universal, o que estava acontecendo ali? Jesus está ilustrando nesse evento que aconteceu de fato, o que ele está ensinando na parábola, o que ele está ensinando na pergunta: haverá, pois, fé quando vier o Filho do Homem? Porque ele está nos ensinando não apenas a termos a humildade e o reconhecimento completo da nossa dependência dele, e a insistência diante dele, e a humildade de nos quebrantarmos e nos entendermos vazios sem ele, não nos acharmos grande coisa, mas tem um terceiro elemento. Nesse fica para a próxima pregação. Ele vai ensinar também a não ser preso às outras coisas, a desapegar. A não ter uma ideia, a ser persistente, não ter uma ideia alta demais a seu próprio respeito, e não se deixar
apegar às coisas desse mundo que nos distrai. Ter desprendimento. Agora eu vou adiantar para você, ainda que isso fique para outra semana, ou para a próxima pregação, queira Deus, o pastor Vadislau pode pregar semana que vem, ainda assim eu quero dar um gostinho para vocês e adiantar um pouquinho. Porque eu creio que a parte mais surpreendente, para mim pelo menos, é que pessoas que não se acham grande coisa, mas que estão em total dependência de Deus, que intercedem e insistem com Deus, sabendo que Ele responde e confiando que Ele sabe o horário, mas não estão dispostas a abandonar a persistência. São tenazes, são humildes, têm coração aprendiz. Não se têm autoestima e não se acham justos, mas são corrigíveis e estão desapegadas. Essas pessoas formam um exército invencível. Essas pessoas formam um exército invencível do tipo que nós, porventura, talvez, quiçá, tenhamos o privilégio de participar, se a vinda do Senhor for algo que se aproxima. Vamos falar com Deus e aí a gente levanta para cantar junto. Presbítero.